estudar a dimensão da ludicidade, que tem relação profunda com o ser, com o estar, pelo princípio do prazer. Para nós, é de muita alegria estarmos participando desse evento e poder termos como pares pessoas tão grandiosas, mestres e doutores, pessoas de uma sensibilidade especial no que diz respeito à formação humana. Muito obrigada por permitir a nossa colaboração, do nosso grupo de pesquisa neste evento. Hoje, a participação do Elufotec é com a mesa O Processo Formativo Lúdico, mediado por tecnologias, em tempos de pandemia, no curso de extensão Jogos e Brincadeiras Cantantes. Esta mesa é resultado de um caminhar da toda a equipe do Elufotec com os projetos O Lúdico na Era Digital, Brincadeira de Criança, do projeto formativo e também do mais recente, que tem sido um elemento de grande envolvimento em todos os componentes da equipe, preocupados, atentos, que estão sendo promovidas pelas próprias universidades, inclusive a nossa, a UNEB, como também por outras atividades que têm sido oferecidas na educação básica, em especial no Fundamental 1. O projeto tem o título Ludicidade, Projeto Pedagógico na Educação Básica, Planejamento Docente por Projetos, Interações, Pais e Escola, um espaço interativo na formação e serviço de professores da educação básica do Fundamental 1. Com essa apresentação, eu abro os trabalhos da mesa, no que diz respeito à temática que estamos oferecendo hoje, proporcionando hoje, que é o processo formativo lúdico mediado por tecnologias em tempos de pandemia, no curso de extensão Jogos e Brincadeiras Cantantes. Entendemos a importância de partilhar nossas produções e para ampliarmos os trabalhos, à medida em que evidenciamos e estruturamos esta mesa cuidadosamente, convidamos como participantes, aliás, os principais participantes são a professora doutora Dídima de Melo Andrade, que é a coordenadora e membro do grupo de pesquisa Elufotec, o mestre Luiz Eduardo Santos Fragoso, que é mestre em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação. Luiz, se estiver aí, já dá um oi para a gente, para as pessoas te conhecerem. Ele é professor de Educação Física, responsável também pelas atividades no Instituto de Cegos da Bahia. A professora Cláudia Urpia Rosa, que é mestranda do PPG Educ, seja bem-vinda, Cláudia, assessora pedagógica na Escola Pequenópolis e coordenadora pedagógica da Rede Municipal de Salvador. A Lorames Bispo dos Santos Cruz, que é mestranda do PPG Educ. Cadê Lore? Lorames, dá nosso oi aí, mostra a sua cara. Oi, e a professora... falta abrir Não abri a câmera porque a internet está oscilando, desculpa. Disso a gente entendeu bem hoje, todo mundo sofreu esse mal hoje. A Lorames, ela é mestranda do PPG Educ, é professora da Prefeitura de Candeias. Caio Teles, oi, Caio, dá oi. O Caio Teles, que é psicólogo clínico, e é mestrando do GESTEC, do programa GESTEC também na UNEB. E Kleber Correia, que é mestrando do GESTEC, bacharel em Direito e servidor do Poder Judiciário. Esses são os componentes da mesa. Vou passar a palavra à professora Dídima e eu desejo a todos um bom trabalho. Muito obrigada. Professora Dídima. Muito obrigada, Glasuede. Inicialmente, eu quero dizer da minha satisfação em estar nessa mesa, porque a UNEB é, assim, uma universidade do coração. Eu não me canso de dizer. Mas eu também quero pedir nesse momento que nós nos solidarizemos com a professora Cristina Dávila, uma professora que, por muitos anos, trabalhou no Departamento de Educação 1, pelo passamento da sua mãe, Dona Cléo Dávila, que deu-se ontem, no dia 10. Então, a professora Cristina Dávila e a toda a sua família, nós prestamos a solidariedade e os sentimentos na certeza de que sua mãe está em outra dimensão, velando por todos vocês. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre as questões da formação, da ludicidade, da tecnologia,
do pós-pandemia, então, é uma mesa que eu considero assim muito rica. Para mim é um prazer estar nessa mesa com os meus orientandos. Isso é muito bom. Significa que eles estão no processo formativo. E é sobre isso que eu vou falar daqui a pouco, sobre o processo formativo, como se dá o processo formativo do pesquisador, do professor, do sujeito professor, do pesquisador professor. Agradeço a Glasuede pela mediação e eu vou dar início à minha fala, que é diretamente ligada ao processo formativo. Não preciso mais explicar, porque Glasuede já falou sobre a origem desta fala, a origem desta mesa, sobre os nossos projetos de extensão e de pesquisa no Campus 1. Eu sou a professora Dídima, sou professora do Departamento 1, sou professora também no mestrado do GESTEC, aí da universidade, também vinculado ao Departamento 1. Então, para falar de processos formativos, foi necessário eu repensar um pouco toda essa trajetória, a minha trajetória docente e também a minha trajetória nos projetos de extensão, visto que foi a partir daí que surgiu a ideia para darmos um título a esta mesa. E aí, para dizer o que é um processo formativo, por que um processo formativo, a importância do processo formativo. O processo formativo, ele acompanha o sujeito desde a sua vida, e no caso do sujeito, durante toda a sua vida. E no caso do sujeito professor, este processo vem antes de ele se tornar professor, considerando aí os saberes que cada um tem, né? Porque o professor, ele não se forma somente na academia, ele se forma também ao longo da sua trajetória como sujeito, como pessoa. Então, na formação e nesse processo, eu tenho 2 pontos a considerar. O primeiro ponto é aprender como ensinar. E o segundo ponto é aprender como ser professor. Já disse Selma Garrido Pimenta que ninguém aprende a ser professor de um dia para uma noite, né? Nós vamos nos formando ao longo da nossa prática, nós vamos nos formando ao longo da nossa trajetória. E para aprender, esse aprender como ensinar, eu fiz umas pontuações aqui, gente, porque é necessário. Não quis fazer slide devido ao tempo. Então, aprender como ensinar. No aprender como ensinar, envolve entendimento e desenvolvimento do sujeito professor. Do sujeito professor, de como ele lidar com as atividades, com o conteúdo, com as técnicas e tecnologias que se associam ao aprender. Então, aprender, muitas vezes, ele é um ato solitário, porque é do sujeito, mas ele também, este aprender, ele é mediado, digamos assim, ele é acompanhado, ele perpassa situações, e nesse acompanhado, eu digo assim, ele é acompanhado por saberes, ele é acompanhado por seus pares. Porque na medida em que a gente vai convivendo, ou seja, vai vivendo com o outro, a gente aprende bastante. E isso se torna um processo de formação, não só para ser professor, mas um processo que acontece ao longo da vida de cada um. O segundo, como eu disse, o aprender como ensinar foi o primeiro, e o segundo, aprender como ser um professor. Né? Como é que se aprende a ser professor? Como se aprende? Será que alguém aprende a ser professor? Ou a gente vai se formando, conforme eu falei anteriormente? Esse de aprender a ser professor, ele envolve os papéis que a gente assume, o envolvimento, as responsabilidades que ao longo da carreira docente a gente vai assumindo. Agora a gente fala de um tempo diferente, que é a pandemia. Nós estamos vivendo um tempo diferente, nós nunca vivemos um tempo desse, nunca experimentamos, nunca experienciamos. Mas nesse processo pandêmico, será que nós não estamos aprendendo? Será que nós, professores, não estamos, de uma certa forma, repensando as nossas práticas? Quando eu falei das tecnologias,
aqui eu tenho um lugar de assento, que é o mestrado que eu trabalho, o GESTEC, que é Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação. Este lugar de assento me mostra que nós estamos aprendendo sempre e que as tecnologias, eu não vou entrar nas tecnologias porque é uma fala de Cláudia, as tecnologias elas estão aí a todo momento para que a gente consiga rever um pouco daquilo, da nossa prática. Observem que esse momento aqui, né, é o momento que nós estamos falando, é uma mesa temática, mas que a gente não se vê, a gente não se toca, a gente apenas olha para um vídeo, olha para uma máquina. E eu quero dizer também que as tecnologias no processo formativo e em outros processos, ela não se restringe ao aparato maquínico, como já disse Lima Júnior. Ela não é restrita ao aparato maquínico, ela faz parte do sujeito. Então, nesse envolver os papéis, nessas responsabilidades, as ações, os pensamentos, quando eu falo dos pensamentos que estão envolvidos no processo formativo, eu quero falar também das questões subjetivas que emergem do professor, né? O professor, como disse Nova, é um sujeito muito importante, que muitas vezes, principalmente no tempo que estamos vivendo, uma precarização, de uma desvalorização da profissão docente, o professor deixa, é como se ele não existisse. É como se tivessem passado uma borracha no professor e ele deixasse de existir. E o seu processo, e isso também influencia no seu processo, para que o professor repense como eu fui formado, como eu estou e qual é a minha prática hoje como professor. Aí eu trago nesse momento ainda uma fala de Tardif Lessard. Tardif, ele é um estudioso da formação do professor. Eu já falei sobre Selma Garrido, já falei sobre Nova. Agora eu trago um pouco do que Tardif diz, que é o resultado de uma pesquisa de mestrado que eu fiz na ilha de Taparica, precisamente num distrito de Mar Grande, que eu pude observar como se dá esse processo e como esse processo vai se modificando, né? Tardif diz o seguinte, que o processo formativo envolve saberes, como eu disse anteriormente, e que os professores mobilizam esses saberes. Nesse momento, nós estamos mobilizando os nossos saberes para dar conta, digamos assim, de uma situação que nós não pensamos antes. Os meus orientandos de mestrado, eles estão vivendo esse processo. Sempre que eu oriento, eu digo, olha, o objeto de vocês, as pesquisas de vocês são atuais. E podem ser vistas como algo muito novo, devem ser vistas como algo muito novo, porque eles estão vivendo um momento de pandemia e eu tive que mudar toda a metodologia de trabalho para atender ao momento. Então, quando Tardif diz que os saberes são mobilizados nesse momento, os saberes dos professores são mobilizados para uma outra situação. Eles constroem o seu espaço no cotidiano de suas práticas para poder desempenhar as suas atividades. Mas o saber docente, ele também é plural. Ele é plural, ele é temporal. Por quê? Porque se inscreve no tempo, se inscreve nesse tempo que nós estamos vivendo agora, o saber docente. E o saber docente, ele está dentro do processo formativo. Nos projetos de extensão que nós trabalhamos com formação de professores, primeiro foi o lúdico na era digital, brincadeiras de criança. Depois nós tivemos o projeto, o outro projeto, o lúdico como processo formativo, que aconteceu no campus de Lauro de Freitas. E agora nós tivemos o projeto na pandemia. Eu me empenhei em trabalhar com os professores de Lauro de Freitas, professores de Feira de Santana, mestrandos da Universidade Estadual de Feira de Santana, no sentido de de refletir e também de trazer um pouco da ludicidade
para este momento que nós estamos vivendo. Por isso eu digo que é temporal. Eu digo, ou tomo emprestado as palavras de Tardif, que ele é temporal, que ele está vivenciando etapas em toda a sua itinerância, o professor. Eu digo, o professor, o docente. Ele está vivenciando etapas em toda a sua itinerância profissional. Implica ainda em uma socialização e uma aprendizagem da profissão. Gente, observem que eu gosto muito de falar esse termo porque é o que cabe no momento. É a precarização do trabalho docente. Eu não posso deixar, isso aqui é uma denúncia, que todo mundo já sabe, mas que nunca é demais falar. Como o nosso trabalho está sendo precarizado. É preciso que nós fiquemos atentos para esta situação de um governo que não valoriza o professor, de um governo que cada dia, ele vai deixando o professor mais alijado ainda. Então, vinculando a essa itinerância, a essa socialização, a essa aprendizagem da profissão, eu digo que o processo formativo também é composto de diversas naturezas. Por um lado, exigem objetividade e precisão, ou seja, as regras, os conteúdos, as metodologias, o uso das tecnologias, o processo de avaliação. Por outro lado, não posso deixar de falar a subjetividade e a imprecisão. E dentro dessa subjetividade, eu trago o lúdico, eu trago a ludicidade. Né? Porque durante todo o tempo, eu fiz uma pesquisa de doutorado que foi voltada para a importância da ludicidade no currículo de formação de professores, e hoje eu vejo com muita alegria, como a ludicidade está cada vez mais vinculada, cada vez mais os professores e as pessoas valorizam esta ludicidade. Quando eu falo ludicidade, eu não quero me referir apenas aos jogos e brincadeiras. Esta é uma fala que eu tenho lá na minha tese de doutorado. Eu me refiro também à subjetividade, principalmente. Porque, sendo lúdico inerente ao sujeito, né, dentro de um processo formativo, ele não pode se limitar apenas aos jogos e brincadeiras. Porque, muitas vezes, o que é lúdico para mim não é lúdico para o outro. E os professores, os professores também precisam, além da questão da subjetividade, a gente precisa viver essa ludicidade. Nós estamos num momento de tristezas, de perdas, de dificuldades, mas que a gente viva essa ludicidade que existe dentro de cada um de nós. Então, vivendo essa ludicidade, nós estamos dentro do processo, nós estamos contribuindo para o nosso processo formativo. E esse evento, ele traz elementos. Ontem à noite eu escutava uma conferência e via a importância que tem o professor, a importância que tem os nossos saberes neste processo formativo. Para concluir, eu quero dizer a vocês que eu tenho um texto, um capítulo em um livro, Educação e Contemporaneidade, que eu escrevi junto com o professor Arnaud, que é De Como Ser Professor, uma impressão da subjetividade. Que nesse capítulo a gente trata de todo esse processo, de como o professor vai se formando ao longo do tempo. Né? E trata também da subjetividade do professor. Não que a gente vai estudar a subjetividade do outro, mas a gente trata dessas questões. E a ludicidade permeia todo esse processo. A ludicidade deve estar presente em todo esse processo. Como a ludicidade é um dos elementos da nossa fala aqui, nós nos organizamos no sentido de que a ludicidade estivesse presente e que cada um fosse dizendo um pouco, né? A ludicidade no processo formativo, as tecnologias, a ludicidade no processo formativo, como se vê o professor nessa pandemia, é mais uma questão para o psicólogo Caio. E, no final, nós vamos ter
Kleber, que é advogado, né, é meu orientando do mestrado, falando um pouco das questões legais neste processo formativo do professor. Eu agradeço a todas as pessoas que estão presentes. Não posso ver ninguém, porque o chat não abre, mas Líbia está aí, ela vai acompanhando, e no final nós estamos aqui para, dentro da medida do possível, dizer alguma coisa. E eu termino com uma frase que eu acho muito interessante, né? Assim, para os dias bons, sorriso. Para os dias ruins, paciência. E para todos os dias, muita fé. Muito obrigada. Obrigada, professora Dízima. Realmente não tem sido fácil lidar com essa fase, mas é preciso, né, pensar nisso. E aí, uma das coisas das pessoas que a senhora trouxe na tua fala foi a professora Selma Garrido. E uma das informações no último seminário que ela apresentou e que eu estive presente, eu lembro que ela falava da importância do professor ser um profissional crítico, reflexivo e pesquisador de sua praxis, como também da praxis educativa que se realiza nos contextos escolares. E este momento, a professora Alice, inclusive, mais cedo, na conferência de abertura da manhã de hoje, falava sobre os contextos que estamos nesse momento, que é das tecnologias, inclusive no brincar. Né? Assim, o brincar foi ressignificado de tal forma que nós que somos acostumados, ou éramos acostumados em falar do brincar, sempre com outros tipos de instrumentos, hoje a gente fala do brincar com recursos tecnológicos. E aí, na ressignificação deste momento, que precisamos estar em todos os setores da educação, a senhora trouxe essa organização no contexto formativo dos professores, é que a gente vai dar continuidade com o professor Luiz Eduardo, tratando do lúdico e suas contribuições neste processo formativo de professores e, portanto, em sua prática. Luiz? Com licença um pouco, Grasueg. Sim, quero falar também. Fale, Lívia. Obrigada por ceder o tempo aí. Eu vou passar no chat, eu quero deixar todos cientes, um link de presença, tá? Que é para vocês preencherem, esse link vai direto para o Drive da UNEB. Então, ao final das apresentações, eu irei botar o link e peço que todos preencham, por favor, tá bom? Obrigada e desculpe aí a intervenção. Lívia, nós estamos com uma preocupação. Algumas das nossas colegas, por exemplo, a professora Cláudia, que vai apresentar a mesa junto com os outros, Lorames, não estão tendo acesso ao chat, eu não sabia disso. E aí eu comecei a me comunicar pelo chat, pedi inclusive as contribuições dos participantes, mas o chat ainda está totalmente vazio, o que me traz surpresa. Então, como é que é essa situação? Porque as pessoas não estão tendo acesso. Pronto, a gente está tendo esse problema porque tem algumas pessoas que, por causa do e-mail, não conseguem visualizar o chat. Aí, o que é que eu posso fazer? Se alguém tiver como, eu vou solicitar que você, se você puder, Glasuede, pegar o e-mail do pessoal, que eu mando o link para o e-mail, tá? Sei, e aí você passa para mim. Você está tendo acesso ao chat, né? Eu vou botar meu zap aí, você encaminha pelo meu zap o e-mail do pessoal que você puder e eu encaminho o link para lá, tá bom? Porque agora, não pode ficar sem preencher. O link de presença, até eu mesma posso fazer, posso mandar. É o link de presença, né? Ótimo, então pronto, eu passo para você e você encaminha para eles. Pronto, então eles não ficarão mesmo com acesso ao chat, não vai poder ser resolvida essa parte. Infelizmente, a gente não está conseguindo, acho que é algum bloqueio do próprio Teams, a gente não está conseguindo, desde ontem que tentamos, e infelizmente não estamos conseguindo, tá? Tá bom, muito obrigada, pode mandar que eu repasso para o grupo, viu? Obrigada, Glasuete. Obrigada. Luiz, eu vou no seu momento. Oi. Bom dia a todos e todas. Estão me ouvindo? Ok. Deixa eu só começar aqui. Pronto. Bom dia a todos e todas. A satisfação estar aqui presente com vocês nessa discussão sobre um tema tão pertinente, não só para a área acadêmica, mas também para a sociedade em geral. E eu começo a minha fala trazendo um pouco da questão do saber, que a professora Dízima comentou mais cedo, anteriormente, que também é
um aspecto que Paulo Freire traz em sua fala, dizendo que as pessoas, elas estão, esse saber que é acumulado durante a vida, as pessoas trazem durante sua vida, ele está intimamente ligado aos seus costumes, valores, crenças, também aos seus medos, frustrações, ambições. E esse saber, quando ele é visto numa perspectiva lúdica, ele traz uma outra visão, uma outra observação do mundo ao seu redor. Porque é um saber que precisa ser respeitado, precisa ser valorizado. É um saber que traz toda uma gama de artefatos que são necessários para que a pessoa consiga se desenvolver durante a sua caminhada, a sua trajetória. Então, quando você traz esse saber alicerçado numa perspectiva lúdica, um sentimento de prazer, que é proporcionado pelas relações interpessoais, pela relação intrapessoal e interpessoal, a gente pode estar observando que ele também traz uma contribuição muito significativa para a formação do sujeito e assim também a formação do ser professor, porque nós não podemos estar desvinculando o ser pessoal do ser profissional. Nós não podemos estar formatando, né, numa linguagem mais técnica, formatando e sendo um sujeito em cada ambiente, mas sim nós somos o somatório desse acúmulo de vivências. E aí eu trago a questão de alguns aspectos sobre a ludicidade que precisam ser também levados em consideração. Por quê? Quando se fala em ludicidade, nós temos, geralmente, uma visão mais do senso comum, generalista, que ela está ligada ao entretenimento, ao lazer, à diversão, e não é bem por aí. A ludicidade, segundo o Huizinga, ele traz o aspecto do jogo, né, que é feito que o jogo ele antecede a cultura, antecede a existência do homem, porque os animais também brincam. Mas nem por isso eles têm a ciência do que se faz, o contrário do ser humano. Então, o jogo, vamos começar pelo jogo, na verdade, o jogo ele ultrapassa uma ação meramente físico-biológica. Ele dá sentido a algo contido nas relações, está além daquilo que o sujeito deseja de imediato para sobreviver. Na Grécia Antiga, alguns sofistas eles já traziam essa percepção de jogo, uma espécie de jogos de entretenimento, de jogos de discussão entre os sujeitos. Como assim? Nos debates, eles se assemelhavam mais a uma espécie de jogo de perguntas e respostas que iam variando entre o ritual mais solene e o divertimento puro e simples. Com isso, esses sofistas da época já percebiam a natureza lúdica do seu ofício, que fluía entre brincadeiras iniciais e luxuosas conclusões de discursos. Então, o ato de jogar, assim como brincar, não necessariamente são ações inerentes aos seres humanos, porém estão embrincadas em suas práticas, fazendo parte do universo simbólico, em meio às estruturas internas dos sujeitos. Para que a atividade seja entendida como jogo, é preciso que todos os seus protagonistas considerem esse fato como tal, e que ela tenha um sentido cultural para esse indivíduo ou grupo. Essa é uma perspectiva já de Bruegel, que ele fala que, por ser algo extrínseco ao sujeito, se faz também necessário que o mesmo aprenda a brincar ou jogar, e vai assimilando singularmente particularidades pertinentes ao próprio jogo. Então,
o jogo em si, além de ser um aspecto cultural, também é um aspecto pessoal, onde a pessoa precisa brincar desde o seu nascimento, que começa a brincar com sua mãe, com seus familiares, depois as pessoas que estão ao seu redor, levando isso para o âmbito educacional, também com os professores. Aí já Kishimoto, ele fala que o brincar é uma prática desprovida de censura e sem local ou tempo determinados, com começo, meio e fim estabelecidos pela criança. Dessa forma, o ato de brincar é introduzido no universo infantil, com o intuito de entreter crianças, com o amadurecimento dos sujeitos. Essas práticas vão se tornando cada vez menos comuns no seu cotidiano, e aí você faz um trampolim. Você deixa de ser o aspecto infantil do jogo, e o sujeito, com o passar do tempo, ele vai perdendo essa espontaneidade, essa criatividade, para entrar no mundo dos adultos, um mundo mais sério, mais comedido, um mundo mais que tem censura. Já a criança, ela age de maneira espontânea. Então, a ligação do jogo e do brincar carrega... Ô, Luiz, licença. Oi, Pro. E essa criança pode ser o futuro professor. Sim, então, é um processo formativo que acontece desde aí, não é? Exato. Então, quando a Kishimoto e o Bruguera trazem essas situações, é porque se pensa que a criança, ela um dia vai ser o adulto. E outra coisa que você traz muito importante, da rigidez do adulto, é que porque o adulto, às vezes, pensa que brincar é impossível para ele, jogar é impossível para ele. O adulto se fecha no mundo. Então, como no período de pandemia a gente vai viver, além de estar no distanciamento, como a gente vai continuar na nossa subjetividade fechados, não é verdade? Pronto, desculpa. Só uma coisa.